Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Nacional do Economista Doméstico. Olá, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar direito de trânsito. Vamos conversar com o despachante de trânsito, João Aurélio, sobre precauções na compra de veículos seminovo. Boa noite, senhor João Aurélio. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa de hoje. Boa noite, Amanda. Boa noite, João Custódio. Muito obrigado pelo convite e ter a honra de participar de novo do programa. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51 30 29 80 80, que o João Aurélio vai responder tudo aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrá-los que estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook. Olá, João Aurélio. Como está o mercado de veículos usados e seminovos? Olha, o mercado de seminovos, veículos usados também, está bem dinâmico, bem ativo, porque justamente em função da pandemia houve escassez de veículos novos, né? Então, esse mercado se movimentou e está se movimentando muito bem e tem expandido cada vez mais. As vendas têm aumentado significativamente também, por isso muitas pessoas falam do preço do veículo e ele também acompanha a evolução do preço do carro novo. Quem trabalha com carros seminovos e novos no momento está num bom momento. Exatamente, um bom momento para fazer negócios. Então, a gente estava falando antes, né? Qual a diferença do seminovo para o usado? Seminovo, nós consideramos aqueles veículos com até 3 anos de fabricação e depois passa a ser veículos usados. Na verdade, não é uma discriminação, né? Mas é uma nomenclatura que o mercado utiliza. Exatamente, que o mercado utiliza, apesar de ter veículos com vários anos que são realmente seminovos ainda, né? Realmente acontece. E, João, há muitos veículos oriundos de fora do estado em circulação por aqui? Sim, nós temos hoje veículos circulando ou sendo comercializados aqui de vários estados, né, do país, porque tem esse trânsito, porque o modelo de veículo ele tem a característica de região, né? Tem alguns veículos que são bem vendidos aqui, em outras regiões do país não é tão volumoso assim, então... Então depende muito... Ele começa a se circular em vários estados, então o nosso não é diferente. Então, muitos veículos que são comercializados aqui são veículos que vêm de outros estados. Lá o preço está mais atrativo do que aqui, então a venda aqui ela é mais
como dizer assim, mais rentável, né? E no seu escritório o senhor percebe assim veículos de algumas regiões em especial que tem mais por aqui? Sim, mas é da região aqui até Belo Horizonte, Minas Gerais, depois alguns que vêm como estados da Bahia, do Ceará. A gente tem carros documentação de carros que vêm do Pará. Já então, são mais caros, né? já são carros de outro porte, né? De um porte mais, justamente porque talvez lá eles tenham sido adquiridos, não sei se por algum benefício fiscal, então naturalmente que na hora da venda também o preço é mais atrativo. Você estava conversando antes, tem alguns casos que o pessoal compra carro de Manaus, são 3.300 quilômetros de distância daqui. Imagina o frete, né? Imagina. O preço tem que ser muito compensador para poder comprar um carro tão distante assim. Exatamente, é que hoje o mercado tem pessoas especializadas em pesquisar e buscar para empresas que revendem veículos, justamente para movimentar esse mercado, especialistas no assunto. Eles vão lá, eles descobrem os veículos, eles examinam os veículos e negociam os veículos e depois com o transporte para cá. Naturalmente que não vem um carro só, eles já negociam mais veículos para fazer um lote e trazer... Uma cegonha. Isso. Bom, Jura, e quanto à documentação desses automóveis de outros estados, como funciona? Bom, a documentação é um aspecto importante que deve ser observado pelo comprador, porque todo estado tem uma característica diferente, porque os Detrans, eles eles podem ter uma dinâmica adaptada a cada região, né? Então, com algumas características de exigência de certos documentos, de outros procedimentos, que aqui nós não temos, ou nós temos aqui, que outra região não tem. Hoje, apesar do acesso através da rede, nós podemos detectar, por exemplo, quase todos os problemas que eventualmente possam ter no registro daquele veículo. E o cuidado nós sempre recomendamos quando somos consultados e temos oportunidade, como agora, de que as pessoas não só olhem o lado comercial, o lado financeiro do negócio, né? Mas também, para ser um bom negócio, ele tem que ser completamente seguro. Sim, e, Sr. João, como funciona o processo de compra do veículo usado? Bom, o processo de compra de veículo usado, na questão da documentação, Sim. é o certificado que era emitido, o verdinho, como chamava, um para circular e o outro para ficar em casa, que é o documento o CRV, que é o documento de registro de veículos, que faz a venda. O verdinho para vender era o DUT, né, a gente chamava. Isso, exatamente. E hoje, carros a partir de meados de 2021, passou a ser também o ATPV, a Autorização de Transferência de Propriedade de Veículos, que é emitido em uma folha A4 pelo Detran e depois faz primeiro o comprador e vendedor manifestam interesse em fazer a negociação, daí o Detran emite esse documento e depois a rotina é normal. Vão ao tabelionato, comprador e vendedor, reconhece firma e depois os procedimentos de vistoria e pagamento de taxa, etc. Mas isso é emitido pela internet? Esse documento é emitido pelos órgãos do Detran. Hoje aqui no Rio Grande do Sul são os CRVAs. Então, para pegar esse documento, para poder fazer a transferência, já que não existe mais o verdinho, precisa ir até um CRVA ou um despachante? Exatamente. O CRVA, porque daí o comprador e o vendedor têm que fazer uma manifestação por escrito de que vão fazer o negócio. Então, é uma proposta, não, mas sim um documento onde os dois estão de acordo em fazer aquele negócio. E aí o CRVA emite o ATPVE. E daí em diante a rotina é a mesma de antes, quando tinha o verdinho cartório, fazer vistoria, pagar taxas e tal.
Até na nossa última conversa outra vez, eu fui olhar a minha carteira digital e fui olhar se o documento se está tudo ok, a documentação para viajar, né? Eu viajo bastante, né? E fui ver e o documento tava atrasado. Eu disse, mas eu paguei no início do ano. Daí eu fui ver, tinha alguma. Eu paguei o documento do PVA, mas não tinha multas, eu não paguei. E daí eu estava andando com o documento, se fosse parado, o carro poderia ser apreendido. Exatamente, foi o assunto que nós abordamos na outra vez aqui, justamente porque muitas pessoas pagam o IPVA e depois, como o licenciamento tem um prazo maior, as pessoas esquecem de pagar, às vezes, só pagar taxa para emitir, para ter acesso ao documento digital ou impresso. E aí acontece uma blitz, não é o IPVA que causa o recolhimento, mas sim a falta de licenciamento dentro do prazo. Bom, João Aurélio, o que exigir na compra de um veículo usado seminovo? Em termos de documentação, o mínimo e o documento necessário é o documento de registro, o verdinho. Esse não tem mais. Por isso, nós sempre recomendamos que a pessoa, mesmo que seja comercialmente, financeiramente um bom negócio, ele procure se informar da situação do veículo junto aos órgãos de trânsito, né? Porque ali, se tiver uma restrição judicial, vai constar no sistema. Se tiver qualquer outro impedimento para a venda do veículo, se ele tiver uma alienação ainda que não terminou de pagar, ou qualquer restrição, vai aparecer. Onde que a pessoa pode consultar isso? Ou no Detran ou com o despachante. Então... Mas no Detran tu tem que ir fisicamente ou pela internet? Não, pode. Algumas informações estão disponíveis Na internet. Na internet. Outras só no órgão de trânsito. Nós atendemos muito pessoas da área do direito que solicitam, por exemplo, uma certidão com os dados do veículo, constando alguma restrição ou não. Então, uma dica, então, essa certidão pode ajudar bastante. Então. Sim, nós sempre recomendamos que as pessoas não vejam só o lado financeiro. Para ser um bom negócio, ele tem que ser bom para todos, né? Tem que seguro? Tem que ser seguro. Então, há procedimentos que parecem corriqueiros, ou muita gente não está informada de que isso é importante, porque depois que fez o negócio, o vendedor foi embora, ficou com problema, que vai depender também da boa vontade do vendedor em ajudar a resolver um problema que era dele. Então, vamos nos precaver. Antes da gente fazer uma negociação direto com o vendedor, tomar todos esses cuidados, porque se não há nenhum óbice, se não há nenhum impedimento, não tem por que o vendedor se opor a colaborar para que essas pesquisas sejam feitas. Parcialmente, a nossa pergunta que vem agora ela já foi respondida, mas vamos lá, né? Algumas outras dicas que o senhor pode nos dar para evitar, então, problemas futuros na hora da compra do seminovo ou usado? Bom, eu posso dar as dicas sempre na área da documentação, né? Esses carros que vêm de outros estados e tal, o interessante é que se busque todas as informações desde o registro desse veículo, né? Se ele já teve algum tipo de problema documental, se não é um carro que foi comprado em leilão, se não é um carro de pequena monta que o seguro vendeu, porque dependendo da situação, os carros... perda total. Perda total, ou então grande monta, não perda total. E aí eles têm um processo de recuperação. Aí já o veículo, naturalmente, que perde valor. Então, tem algumas coisas que as pessoas têm que se preocupar, assim, se elas querem realmente fazer um bom negócio. Essa questão do carro de leilão, né, pessoal... Tem alguma diferenciação assim, na documentação para ser observado? Bom, o agente leiloeiro, normalmente, quando é de apreensão de veículos, de financeira, por exemplo, vai levar alguns dias para que seja formalizado aquele negócio. Faz o lance, comprou o carro e a documentação depois é feita porque ela tem todo um trâmite
busca e apreensão, por exemplo, por falta de pagamento. Então, tem toda uma liberação para ser feita que o órgão, que o leiloeiro faz e que aquele que fez o leilão, né? Que é o proprietário do veículo, que acontece muito com as seguradoras, né? Que o comprador não consegue cumprir o contrato de pagamentos, então... Os bancos financeiros, né? As financeiras, né? E, então, são apreendidos esses veículos e depois vão ao leilão, né? Por um preço atrativo, mas é um veículo de leilão que muitas vezes também foi por seguradora, justamente por dano de grande monta, e a seguradora, então, dá perda total, indeniza o proprietário anterior, e depois o veículo que está dentro da legislação que pode ser recuperado e vendido como novo, só que o valor dele sempre é menor no mercado, justamente por isso que as pessoas têm que buscar informação. Muitas vezes esses carros que são recuperados das seguradoras, né, que teve um perda total, o problema é que muitas vezes a pessoa não sabe disso. Quando vai fazer o seguro do carro, a seguradora não aceita fazer seguro desse carro. Ou então fazem com um valor bem mais reduzido, o que já vai... já se torna um péssimo negócio, né? Sim, sim. Não, só para complementar, eu acho assim, as pessoas não podem se encantar e se deixar seduzir só pelo preço, né? E pelo estado do veículo e o preço atrativo. Não, mas pode ter embutido um problema que às vezes nem o vendedor sabe, né? Então, se conter um pouquinho na hora de fechar o negócio e buscar as informações que garantam um bom negócio. Esse teu comentário foi realmente muito relevante. E, João, como fica a questão dos automóveis com débitos atrasados? Aí vai da negociação direta, né? Porque débitos com a fazenda, né? Se faz todo o levantamento, multa, tudo. Se o vendedor, muitas vezes, ele já justamente vai vender por uma situação que surgiu, que ele não pôde suportar aquele tipo de despesa, ou então porque ele não quer mais o carro e também não pagou. Então, essa é uma negociação, faz todo o levantamento, né? Nós podemos ver todas as despesas que podem gerar uma transação. E aí, de comum acordo, abate o preço, ou então faz uma negociação. É que nem a transferência. Tem muita gente que nós sempre recomendamos, não façam a entrega do carro sem tomar ao menos uma atitude. Ou faz uma composição e transfere já para o novo dono, ou faz uma comunicação de venda, justamente para ter mais tranquilidade com quem circula no veículo. Sim, então não tem aquele risco, quer dizer, pode acontecer, eu estou vendendo o meu carro para o João e quero passar as minhas dívidas para ele, eu posso? Pode, dívida de financeira, isso. Isso. Tá, claro, com o acordo da financeira, né? A financeira vai ter que aprovar o meu cadastro para ver se ela aceita. Não pode ser um acordo só entre nós dois, a financeira tem que ser informada. Porque daí não consegue transferir o carro. Quer dizer, tem muita gente que, por ter amizade e tal, não consegue pagar. Ele continua com o carro em nome do João, né, que não consegue pagar o carro, paga as prestações, mas só vai poder transferir para o nome dele depois que tiver quitado. Aí o João vai fazer a transferência para ele. Daí já está correndo um risco lá para frente. Exatamente. Então, quando comprar carro que é alienado e que o proprietário quer se desfazer do veículo, tem que ter o acordo, tem que fazer a transferência também da dívida na financeira antes. Certo, então. Nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o papo certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Temos conosco hoje o despachante de trânsito, lendário João Aurélio, que está falando sobre as precauções da compra do veículo seminovo. João Aurélio, há aumento de compras de automóveis pela internet também? Sim, hoje um grande promotor de vendas é justamente a internet, né? Porque carros de qualquer parte do país podem ser anunciados e são anunciados justamente, muitas vezes com preços mais atrativos, né, do que aqui, ou no estado próximo aqui. Mas eu sempre digo que os cuidados também têm que sempre serem paralelos à negociação. Os cuidados com a documentação, com a origem do veículo e a situação dele no estado onde ele está. Então, eu fico imaginando assim, tipo, eu já sou uma pessoa um pouco... Eu compro um livro, né? Uma pequena compra de um site de uma empresa já conhecida, né? E já fico com... Até chegar o livro, eu fico meio preocupado às vezes. Imagina comprar um carro pela internet com toda essa questão de um risco de documentação, de ter algum problema, um problema mecânico, problema de documentação, de financiamento, daqui a pouco o carro está lá com algum tipo de impedimento de transferência, né? Nós temos vários clientes que já fazem isso costumeiramente quando querem trocar de veículo, comprando São Paulo, Paraná e tal. Mas aí, se não há nenhum problema, o vendedor não tem por que, então, não oferecer, se deixar à disposição para que o cliente, que o eventual comprador faça pesquisa. Então, nós, como temos correspondentes na maioria dos estados brasileiros, que podem nos ajudar naquilo que não está no sistema. Então, tem clientes que estou interessado em comprar esse carro aqui de São Paulo e eu queria que tu desse uma verificada. Até aqui ele me mandou a cópia do documento e tal. E nós estamos negociando o tempo para que eu possa me certificar de que está tudo ok e tal. Então, nós vamos atrás e pesquisamos e, olha, tudo ok, pode negociar o carro. Faz as pesquisas nos teus... onde tem acesso como despachante, né? Mas também tu tem esses correspondentes, são outros despachantes em outros estados que fazem também uma análise lá no estado de São Paulo, Bahia, Manaus. Que são despachantes que há anos nós nos correspondemos justamente nesse aspecto, da garantia para o comprador e para o vendedor. Então, algumas situações de carros que daqui aparecem para ser vendidos lá. Eles te contatam aqui. Ô, João, verifica para mim se eu posso comprar esse carro aí. O que não está disponível no sistema para consultar, que é de outro estado, né? Então, nós sempre participamos dessas negociações justamente para tentar colaborar da melhor forma possível com um bom negócio. Então, realmente é um diferencial para que se tenha uma compra segura, né? Exatamente. E agora eu vou pedir para o pessoal de casa aí atenção, porque chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens pelo WhatsApp. Vamos lá, então. Eu me chamo Jair Soares, sou de Guaíba e eu quero saber se o carro usado também possui garantia. O carro usado, o vendedor ou a concessionária, vamos dizer assim, vendendo carro usado, ela tem garantia de 90 dias para todos os itens, né? E depois tem para caixa motor e caixa de câmbio um prazo de até 12 meses, né? E 90 dias, sempre deixar claro que é para o veículo. Pela legislação, é para todos os componentes do veículo, 90 dias. Tanto que as concessionárias já dizem, garantia de 90 dias. Geralmente as concessionárias, elas dão algumas garantias adicionais, né? Adicionais. Mas quando é uma compra de uma pessoa física para outra pessoa física, geralmente é motor e caixa 90 dias. Exatamente, quando eles só intermediam a venda. João Aurélio,
E há cuidados e orientações específicas para essa modalidade de compra? Tu já deu várias dicas aqui já de cuidados, né? Mas sempre é bom reforçar, de repente o telespectador está entrando agora, assistindo o programa, né? Que esses cuidados que são importantes, de problemas que podem ter na documentação. Nós podemos dizer que nós, de veículos que se compram aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, também podem ter problemas, né? Nós nos referimos sempre com carros vindos de outro estado, né? É um hábito que a gente tem. Mas aqui o carro também nós temos condições de fazer a busca toda, porque o carro pode ter algum tipo de impedimento, pode ter um problema judicial, pode ter dívidas. Hoje, o IPVA, com alguns meses de atraso, pode ser lançado em dívida ativa da Fazenda. E muitas vezes as pessoas, não, o IPVA é R$800. R$800 pagando dentro do prazo. Fora do prazo já aumenta bastante. Pode ter, por exemplo, R$800 de IPVA, R$900 de IPVA, pode ter 4.000 de multas. Então, nós sempre orientamos, esse é o nosso papel, eu entendo, e nós entendemos isso, que nosso papel é orientar principalmente o cliente para que ele faça um bom negócio. Dá tranquilidade. Dá tranquilidade na negociação. Tudo aquilo que nós temos disponível para orientá-los, essa é a nossa função. Isso é uma obrigação nossa, em qualquer atividade, principalmente na nossa, que normalmente envolve grandes valores. João, chegou mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Olá, boa noite. Os documentos de um seminovo, qual seria o prazo da concessionária para fornecer ao cliente? Telespectador final 8155. Bom, a concessionária normalmente depende da negociação, se ela já vai dar o veículo transferido, pode levar cartórios, pode levar uma semana, mas ela sempre já dá o documento circular, já entrega o carro. Isso tudo é acertado, a filosofia de cada loja. Mas o importante é que eles apresentem ao menos os documentos do veículo, né? Se a pessoa não se sentir à vontade, pedir para ver a documentação do veículo, a autorização de venda, a procuração ser a venda de um terceiro, que eles intermediam. Então, são pequenas atitudes que podem muitas vezes resultar num bom negócio, num negócio correto, certo. Porque geralmente para muitas pessoas a compra de um carro é um valor relevante, né? De acordo com a realidade de cada um. Então, o recomendável sempre é procurar um despachante. O João Aurélio é um excelente despachante aqui, o pessoal conhece muito aqui em Porto Alegre, no Grande Porto Alegre, as concessionárias todas contatam o João Aurélio. Então, a dica principal é procurar um despachante que vai lhe auxiliar nesse processo. Eu quero agradecer, então, ao João Aurélio pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, colaborar para que as pessoas interessadas no mundo do automóvel façam um bom negócio. Eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos na segunda-feira, ao vivo, para mais um Papo Certo com o Dr. Gianni Gabriel Cardoso, juiz do trabalho, que vai falar sobre audiências telepresenciais. E você também é nosso convidado. Te esperamos.